Alô, torcedor! Está no ar o programa Bola na Rede, aqui pela TV A7 Plus, de Caldas Novas para o Brasil. Hoje vamos falar de Série B. Vila Nova e Atlético Goianiense empatam. O Vila perdeu a chance de assumir a liderança do brasileiro da Série B. Já o Goiás recebeu o Fluminense e saiu com um empate. O Goiás é 17º na tabela e traz uma grande novidade. Tem um novo técnico, internacional, mas fala português. Vamos abordar o novo técnico do Goiás e, é claro, um panorama de tudo que aconteceu na rodada do fim de semana pelo futebol nacional e também mundial. Hoje comigo, ele, Índio Velho, a flecha certeira dos comentários esportivos. Do seu lado, Ernesto Dias. Toda a credibilidade do debate esportivo para você. Então, se ligue aí. TV A7 Plus e Bola na Rede. Uma parceria para que você saiba tudo que acontece no mundo da bola. Estamos de volta para debater o futebol goiano, o futebol nacional e internacional, para você que nos acompanha pela TV A7 Plus de Caldas Novas para o Brasil, pelo seu Bola na Rede. As nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Sintonize, acompanhe o Bola na Rede, dê o seu like, a sua opinião, porque, é claro, aqui você é o camisa 10. Hoje, com ele, Ernesto Dias. Ernesto, uma boa jornada, um bom programa para você, grande amigo. É um bom dia para você. Nós entramos na sua casa na hora do almoço, né, Flávio? Todo mundo fazendo aí um arroz com piqui. No Nordeste é buchada, e em São Paulo é dobradia. Mas a gente vai falar de futebol. Uma ótima manhã para você. Tamo aí, Flávio. É isso, Ernesto. Vamos começar falando do brasileiro da Série A. Vamos falar de Goiás Esporte Clube. Tem novidades no banco técnico do Goiás. Já vamos debater a nova contratação esmeraldina, um técnico português. Mas vamos falar de brasileiro da Série A. O Goiás entrou em campo na Serrinha, recebeu o Fluminense, ainda comandado pelo Ávila. O português esteve nas tribunas e viu um empate em 2-2 com o Fluminense. A nossa equipe, a nossa repórter, traz os melhores momentos deste confronto. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. O Fluminense nem deu tempo para o Goiás respirar. O tricolor abriu o placar logo antes dos 2 minutos. Cano deu fim a um jejum de 7 jogos. O Goiás começou a gostar do duelo mais para a reta final, tendo a pressão na saída de bola como arma. Foi assim que o esmeraldino criou o lance do pênalti, marcado por Matheus Peixoto. Assim como na etapa inicial, o Fluminense marcou nos primeiros minutos. Foi Lima num golaço quem balançou as redes. O Goiás cresceu com a entrada de Guilherme Marques. O esmeraldino pressionou muito e no fim foi recompensado. Em escanteio, o baixinho Alisson se antecipou a Manuel e deixou tudo igual. O empate, no fim das contas, não foi bom para ninguém. O Fluminense perdeu a chance de entrar no G4. A equipe de Fernando Diniz chegou a 17 pontos e está em 5º lugar. O Goiás não conseguiu sair da zona de rebaixamento. O esmeraldino tem 8 pontos e ocupa a 17ª colocação. Bem, você viu aí os melhores momentos de Goiás 2, Fluminense também 2. O Goiás saiu atrás do resultado 2 vezes. O Fluminense marcou o primeiro, o Goiás buscou o empate. O Fluminense marcou o 2-1, o Goiás foi atrás e conseguiu o empate na Serrinha. Os gols do Goiás, Matheus Peixoto de pênalti, sofrido por Apodi, e o Alisson de cabeça, ex-Vila Nova. Ernesto, 2-2, como você viu esse confronto? Esse confronto, Flávio Silva, foi de suma importância para o Goiás, porque o Goiás estava perdendo o jogo para o Fluminense e numa desfeita lá do técnico Diniz, ele fez uma entrada
bem mal, onde o Goiás chegou a empatar o jogo. Em relação a esse jogo, agora deve o novo técnico Armando Evangelista, esse novo português que chegou aí, chegou o salvador da pátria para o Goiás? Será que é isso? Eu concordo. Eu penso que agora o Goiás tem um técnico à sua altura, já que o Goiás poderia ter já classificado para a Sul-Americana, viu, Flávio? O Gimnasia era um time fácil, o Ávila já dizia que deveria ter ganhado, mas a diretoria não quis escalar um time à altura e ontem também deixou a desejar. O Goiás está na 10ª posição, mas eu espero que esse técnico português, essa nova salvação para o Goiás, faça a diferença. Porque senão o Goiás vai acabar caindo para a Série B. Ele tem aí um grande desafio e uma grande responsabilidade, apesar de ser um técnico de maturidade. Eu tive analisando ele friamente, ele ganhou 2 divisões e levou o time que estava na primeira divisão de Portugal à 5ª colocação. Eu espero que ele seja feliz no Goiás. O Ernesto citou o novo técnico do Goiás, já nós vamos dar um scout de quem é esse português que assume o Goiás Esporte Clube. Então vamos ouvir 2 coletivas, jogadores do Goiás, falando sobre esse confronto, já que o Emerson Ávila, ex-interino, não falou com a reportagem. Vamos ao que diz os jogadores do Goiás. Bom, sobre o Emerson, todo o nosso respeito, agradecimento pelo trabalho que ele fez. Nós estamos trabalhando junto desde o ano passado, né? Então é um profissional de altíssimo nível, uma pessoa de muito respeito, família, é um cara que eu tenho muita admiração pela pessoa que ele é e também pelo profissional que ele é, onde nos deixou muito aprendizado, né? É um cara que trabalhou muito, deu o seu melhor, que é o que a gente sempre quer aqui no Goiás, que cada pessoa que esteja aqui representando esse clube, vestindo essa camisa, dê sempre o seu melhor, faça o melhor que tenha a ser feito para poder contribuir com o clube, e isso eu posso garantir que ele fez. Sobre a nova comissão, com certeza uma filosofia nova, uma filosofia para nós diferente, uma escola diferente, né? A gente tem visto aí aqui no Brasil, em outros clubes, adotar os treinadores portugueses, e agora a gente vai vivenciar isso, então a gente espera poder se adaptar o mais rápido possível. Primeiro eu quero deixar o agradecimento ao Emerson, todo mundo sabe que acompanha nosso dia a dia lá, é um excelente profissional, uma excelente pessoa, acabou treinando a gente aí nesses últimos jogos. Todo mundo que acompanhou sabe que nós tivemos altos e baixos, a gente teve partida que a gente foi muito bem, mas também tiveram partidas que a gente foi um pouco abaixo, que é normal essa oscilação durante um ano repleto de jogos, jogo em cima de jogo. Agora que a gente vai ter uma semana não, 10 dias de muito treinamento, vai dar para recuperar, vai dar para acertar o que a gente vinha errando, vai dar para corrigir. Então, eu acho que faltou isso, eu acho pro Emerson esse calendário para a gente poder treinar, ter uma semana cheia. Foi Sul-Americana, foi Copa Verde, foi Brasileiro, então foi uma sequência bem pesada, mas a gente conseguiu suportar. A gente teve algumas perdas também, lesões, ausências, tomada de decisões. Bem, Ernesto, ouvimos aí o goleiro Tadeu e também o Matheus Peixoto, autor de um dos gols do 2-2 frente ao Fluminense. Ernesto, vamos ao Goiás Esporte Clube. O Goiás que tem 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 9 gols marcados, 18 gols sofridos pelo elenco esmeraldino. Falta no Goiás atacantes para marcar esses gols ou zagueiro para não tomar tantos, Ernesto? O que falta no Goiás, eu diria que falta atacantes. Faltam atacantes, não desmerecendo Palácios, não desmerecendo Matheus Peixoto, nem Alisson. Olha, Flávio Silva, eu digo novamente, olha a falta que o Nicolas, o protagonista do Goiás, que era o que tinha no momento, e hoje faz essa falta para o Goiás. O Goiás deve agora, nessa janela de contratações, contratar mais uns 2 ou 3 atacantes, porque agora tem
o Armando Evangelista, a torcida está acreditando muito nesse português, já que os técnicos de Portugal vêm com uma outra linhagem, eles que vêm com uma linhagem diferente de administrar o time. E agora, eu creio que ele pode até trazer jogadores internacionais para o Goiás, viu? Eu penso dessa forma, viu, Flávio? Está na hora do Goiás se reabilitar e voltar ao cenário. Tanto no cenário brasileiro, porque está na 10ª colocação, isso é ruim para o Goiás, e também avançar na Sul-Americana. Já não ganhou do Gimnasia, eu volto a dizer, o Ávila culpou muito a diretoria do Goiás, e agora o Goiás numa situação de depender de resultados, Flávio. Isso é muito ruim para o Goiás. Mas eu espero que o Armando Evangelista seja o brilhante, o salvador da pátria, o paizão que o Goiás estava precisando. E trazer novas contratações. Quem sabe até de fora. Quem sabe até de um cenário internacional. É isso. Então vamos apresentar para o torcedor esmeraldino o novo treinador do Goiás. Vamos colocar, encher a tela aí com ele, Armando Evangelista, 49 anos. O Armando, ele é aí um fruto de uma viagem do vice-presidente de futebol Arley Menezes, que no ano passado, há cerca de 1 ano e meio aí, esteve em Portugal e aí já começou a trazer ali, a compor a vinda deste português para o Goiás. O Evangelista, ele estava comandando o time do Arouca, o time que assumiu na temporada 2020-21. Nessa altura o time estava na 2ª divisão do futebol português. Ele ascendeu o time à elite do futebol português e se manteve. Agora chega no Goiás. Ele esteve neste confronto aí de 2-2 frente ao Fluminense. Ele esteve na tribuna e viu o 2-2. Ô Ernesto. E ele não gostou, viu, Flávio? Era isso que eu ia te perguntar. O que passou pela cabeça do Evangelista? Não, eu vim para um time que tem potencial, é só ajustar alguma coisa? Ou, rapaz, eu vim pegar um time aqui que tem que trabalhar e muito para colocar ele nos eixos? Eu creio que depois da visita do Arley a Portugal, o Evangelista começou a estudar o Goiás de alguma hipótese. Ele teria a chance de vir para o Goiás e já é o contratado, ele vai ter que estudar muito o Goiás. Mas ele não gostou do que viu ontem. Não gostou do que viu no domingo, é claro. Não gostou de forma alguma e ele vai ter que mexer muito no time. Agora que vai ter 15 dias aí, ele vai ter muito tempo para treinar esse time e ver aonde ele vai colocar novos jogadores ou tentar manter esse time. Mas a pergunta que você me fez, ele não gostou do que viu ontem na tribuna. É isso, novo técnico do Goiás, o português, que chega para tentar aí tirar o Goiás desta zona de rebaixamento, né? O Goiás que é 17º na tabela, daqui a pouco a gente trazemos para você. Por falar em Série A, a nossa equipe traz tudo que de melhor aconteceu na rodada da elite do futebol nacional. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Corinthians e Cuiabá empataram por 1-1 na noite deste sábado na Neoquímica Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após perder Renato Augusto ainda no primeiro tempo e quase não assustar o Cuiabá na primeira etapa, o Corinthians viu Daverson abrir o placar logo no início do segundo tempo. O centroavante ex-Palmeiras aproveitou o cruzamento na área para desviar de cabeça e colocar o Dourado na frente. Vanderlei Luxemburgo mexeu e colocou em campo Juan Oliveira, meia-atacante que não entrava em campo há 3 anos após seguidas cirurgias no joelho. E foi ele o autor do gol de empate, aos 35 minutos do segundo tempo. Apesar da pressão, o placar terminou com empate, que mantém os dois times na parte de baixo da tabela. Mais líder do que nunca, o Botafogo fez mais uma vítima no Nilton Santos. Na noite deste sábado, o alvinegro jogou com autoridade e derrotou Fortaleza por 2-0 com 2 gols de Tiquinho Soares, que voltou após lesão em grande estilo. Com 100% de aproveitamento nos 6 jogos em casa e com 8 vitórias em 10 rodadas do Brasileirão, o time de Luiz Castro faz uma campanha de dar gosto de ver. Com a vitória, o Botafogo foi a 24 pontos e manteve 2 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, que venceu no domingo o São Paulo no Morumbi.
O Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 2-0 no Morumbi na tarde deste domingo. O Verdão abriu o placar com Gabriel Menino e ao longo do jogo conseguiu segurar o São Paulo, que desperdiçou diversas chances. No segundo tempo, após uma vacilada do zagueiro equatoriano, Endrick definiu o placar. O resultado levou o Verdão aos 22 pontos, 2 a menos que o líder Botafogo. Com 6 vitórias e 4 empates, o Palmeiras segue como o único invicto do Brasileirão em 10 rodadas. O São Paulo, com 15 pontos, segue em 8º. O Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi construído com a lei do ex no gol de Everton Cebolinha ainda no primeiro tempo e no segundo tempo, Pedro saiu do banco para marcar o segundo. O terceiro gol saiu nos últimos minutos e da cabeça de Bruno Henrique, que balançou a rede pela primeira vez desde a lesão. Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 19 pontos e assumiu a 3ª colocação. O tricolor gaúcho é o 6º com 17. Bem, esses os confrontos aí do Brasileiro da Série A. Tivemos Corinthians 1, Cuiabá também 1, Botafogo 2, Fortaleza 0, São Paulo 0, Palmeiras 2 e Flamengo 3, 0 para o Grêmio Porto Alegrense. Ô Ernesto, escolha um desses confrontos aí, qual te chamou mais atenção, seja no placar ou no futebol apresentado? O futebol apresentado chamou a atenção para mim, o Flamengo, disputando contra o Grêmio, veja bem, agora a nova era com o Sampaoli, que já foi muito cobrado da torcida e agora está mantendo os resultados. O Flamengo mudou, está bem melhor e agora vai em busca de resultados para estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. É um time que tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro e com a nova era do Sampaoli, eu vejo que o Flamengo está em evidência. É um time que agora as outras equipes como Palmeiras e São Paulo têm que se preocupar, viu, Flávio Silva? É isso, vamos colocar na tela do nosso telespectador, do torcedor, a classificação do Brasileiro da Série A. E aí você acompanha como está o seu time nesta classificação. Lembrando aí, o Goiás 17º na tabela. Goiás aí tentando fugir da zona de rebaixamento dentro do futebol. O Goiás é o 17º, o América Mineiro 18º, Vasco da Gama 19º e o Coritiba fecha a tabela, fecha o Z4, a zona do rebaixamento. Já o Botafogo é o líder, 24 pontos, Palmeiras em segundo com 22, Flamengo é o terceiro, 19 pontos, e o quarto, o Atlético Mineiro, com 18 pontos. Aí um panorama do que acontece na tabela do Brasileiro da Série A. Com essa, vamos a um breve intervalo. Na volta, tem o quadro Solta a Voz, Torcedor. Quat tá ligada. O lugar onde você vive está aí, dentro de você. Pode ser um cheiro, um gostinho, uma memória. Cada pessoa tem o seu. E Quat tá super afim de conhecer todos. Vamos lá. Qual é o gostinho de viver no seu lugar? Conta aí das esquinas, dos sons, das festas. Onde tem a melhor vista do pôr do sol? Qual é a comida mais gostosa? É isso. Nosso país, na verdade, está cheio de países. Sem fronteiras, mas com muita personalidade. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp
99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Estamos de volta agora com ele, Índio Velho. O Índio, vamos falar de brasileiro da Série B, vamos falar de Vila Nova. O Vila perdeu uma grande chance de estar como líder do brasileiro da Série B. Recebeu o Guarani e não saiu de um empate em 0-0. Índio, como você viu esse confronto? Olha, Flávio, eu quero falar para você que eu vi um excelente jogo. Eu não vou de maneira alguma desmerecer a equipe do Vila, porque jogou dentro de casa, jogou nos seus domínios e mesmo por isso não teve um resultado favorável. Mas um empate para um time que está acima, lá em cima, tá brigando para subir. Eu acredito nessa equipe do Vila Nova. O Vila veio com uma proposta ofensiva, jogou dentro de casa, mas a gente não pode desmerecer o Guarani, que todos já sabem, já foi campeão brasileiro, por muitos anos esteve na Série A, veio até Goiânia, se surpreendeu com a torcida do Vila Nova. É bem lembrado, viu, Flávio? Gostaria que você criasse uma expectativa, principalmente para os torcedores vilanovenses, que eles sempre comparecem nos jogos do Vila. Para mim, a torcida mais apaixonada hoje do estado de Goiás é a torcida do Vila Nova, e para mim tá de parabéns. Não pelo resultado, mas por tudo aquilo que proporcionou diante dos 90 minutos à frente da equipe do Guarani. O Índio, fazendo um panorama aqui deste 0-0, a nossa equipe traz os melhores momentos deste confronto que deixou o Vila na terceira colocação do brasileiro da Série B. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Vila Nova e Guarani fizeram um jogo equilibrado e empataram por 0-0 na tarde deste sábado, pela 12ª rodada da Série B. As duas equipes criaram poucas chances e não conseguiram alterar o placar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O Tigrão perdeu a chance de pelo menos dormir na liderança. O Bugre, por sua vez, chega a 6 partidas sem vitória na competição. O Vila chega a 24 pontos, mas perde uma posição e cai para o terceiro lugar. O Guarani segue na 11ª colocação, agora com 16 pontos. No outro sábado, 24, o Vila Nova visita o Botafogo de Ribeirão Preto, às 11 horas. O Índio, o Vila, terceiro colocado, 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Vila, que marcou 15 gols, sofreu apenas 3, tem 12 de saldo. É uma campanha que, olha, tem que ser aplaudida, ou não? É uma campanha invejável, né, Flávio? Você vê, a equipe do Vila Nova se comportou muito bem, entendeu? Tá tendo a possibilidade de mostrar para o Brasil inteiro, até mesmo para as equipes europeias, o que esses jogadores realmente estão fazendo dentro da equipe do Vila Nova. Eu acredito que nessa nova janela que vai se abrir agora, o Vila deve se fortalecer, porém, eu acredito que a diretoria vai ter algum problema, porque já tem equipes, grandes equipes, conversando com o Claudinei. Mas se o Vila, a diretoria, se propôs a fazer do Vila um grande time, como é o Atlético, como é o próprio Goiás, eu acredito que não vai ter problema. A diretoria, é lógico que não tem a questão financeira 100%, mas a torcida vai fazer a grande diferença, Flávio. Índio, vamos ouvir o que disse o Claudinei Oliveira, o técnico do Vila Nova. Bom, o jogo de hoje especificamente, o Daninho não viajou para Chapecó, porque ele estava com uma lombalgia, né? Deu uma travada na coluna ali. E a gente voltou de Chapecó, ele só treinou ontem, né? Ele só fez praticamente ontem um pouco de jogo reduzido ali para quem iniciar o jogo e o rachão. Você colocar o cara que vem de uma lombalgia com treino só, tá escado, o goleiro dá um balão, primeiro tranco que ele tomar nas costas, a gente tem que tirar o jogador ou ele ficar sem condições no jogo. Então a gente optou por não colocar por esse motivo. A relação de jogar mais ou menos depende de como o jogo se apresenta. Tem jogos que a gente precisa jogar com esse triângulo no meio campo, triângulo invertido que a gente fala, né? E tem jogo que dá pra gente jogar com meia mesmo de característica. Eu acho que o jogo pediu hoje mais força do que esse meia técnico
o Guarani estava bem postado e estava um jogo muito de disputa, a gente optaria já mesmo, sem ser essa questão da lesão, por não utilizá-lo. Então, nos jogos que a gente achou que precisava de um meia técnico, os jogos que a gente ficou às vezes com um jogador a mais, ou que o jogo pediu um meia mais técnico, a gente usou o Naninho. Quando precisa de um cara mais competitivo, a gente usa o Igor, usa o Souza. Enfim, temos o Marlone para usar. A gente tem várias características, né? Eu acho que o jogo hoje, como o Guarani está bem postado, pedir um cara, vamos dizer que a gente estivesse ganhando o jogo de 1-0, talvez coubesse o Naninho, porque o Guarani ia se expor, a bola entrava no pé do Naninho, ele podia acionar Ronald, Everton, Brito, né? São caras de velocidade. A gente optou por preservá-lo hoje pela questão da lombalgia, que até é o motivo que ele não foi para Chapecó. E os outros jogos é questão de característica de adversário. Iniciar o jogo é uma construção, é um processo, né? Você vê que assim, hoje seria um jogo para a gente iniciar talvez com um time com 3 volantes, com um volante 2 médios, como terminamos. Só como é que você muda, você tira um sistema que vem vencendo e muda esse sistema sem treinar. Tem como, né? Você vem aqui, vamos treinar e vamos fazer que vai dar certo. Você faz durante o jogo, porque o jogo já está desenhado. Só que você não adianta você só ter os 3 ali, saber onde vai postar, onde vai marcar. Tem que ter mecanismo de jogo. Tem onde você vai estar no tiro de meta. Quando a bola bater no lateral, quem vai atacar o espaço nas costas do lateral adversário. Então é muita coisa que você tem que trabalhar. Tá aí o Claudinei Oliveira fazendo uma estreia de brasileiro da Série B. Quer dizer, já é mais do que uma estreia, uma boa campanha no brasileiro da Série B. O Vila Nova, o Índio, tem aí o Guilherme Paredes, o artilheiro do Vila, o Guilherme Paredes, com 4 gols marcados. O próximo confronto do Vila é frente ao Sport. Parada dura, o Vila é favorito. O que o torcedor pode esperar desse confronto, Índio? Olha, esse jogo, Flávio, é um jogo atrasado, né? Contra o Sport. É um jogo bastante difícil, é um jogo que vai dar um divisor de águas tanto para a equipe do Sport quanto para a equipe do Vila Nova. Eu acredito que quem vencer esse confronto, Flávio, dá um passo muito grande, um passo gigantesco para brigar realmente para subir para a Série A. É lógico, a equipe do Vila Nova precisa de alguns ajustes, né? A equipe do Sport tá voando. O Anderson Moreira, para mim, é um treinador de Série A, a gente tem que ser bem claro, entendeu? O Claudinei, ele é um treinador que todas as equipes que ele passou, praticamente ele conseguiu levar essas equipes para a Série A e vai ser um grande embate. Vai ser muito difícil, conforme você já falou, mas eu acredito na equipe do Vila Nova. É lógico que precisa de alguns ajustes. Você falou, o Vila tem 12 gols de saldo, só sofreu 3. Então, quer dizer, é um fator positivo defensivamente falando. E positivo também ofensivamente, porque está fazendo gols e a torcida precisa, sim, desse grande potencial que a equipe do Vila Nova tem. Agora eu falo, tudo vai partir da diretoria. O Vila, me parece que tem 11 dias ou 10 para treinar e vai vir com certeza jogando dentro de casa. Eu não acredito nem um empate jogando dentro de casa. Até porque, vamos esquecer o passado, o Guarani já é passado e não deixou de ser um grande jogo porque foi um empate, Flávio. Vamos mudar um pouco, mas continuar no brasileiro da Série B. Agora para falar de Atlético Goianiense. O Atlético que fora de casa enfrentou o Ituano e trouxe um empate 1-1. A nossa repórter e equipe traz os melhores momentos deste confronto. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Melhores momentos. Em um jogo movimentado no segundo tempo, Ituano e Atlético Goianiense empataram por 1-1 neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Após uma etapa inicial sonolenta, a segunda metade da partida foi movimentada com 2 gols e boas chances para ambos os lados. O Galo de Itu abriu o placar aos 9 minutos, após cobrança de falta de Rafael Carvalheira, que encontrou Paulo Vitor, que chapou para as redes. O Dragão sentiu o gol e demorou a reagir. O momento começou a virar com a entrada do camisa 20 Matheus Regis, que mudou completamente o jogo. Matheus Regis já havia levado perigo em uma cabeçada aos 22 minutos. Aos 40 veio sua grande jogada. O atacante deu um corte seco em Claudinho e tocou com categoria no canto de Paulino, para fazer um golaço e empatar o jogo. O Ituano sentiu o gol e poderia ter tomado a virada se não fosse pelo goleiro Jefferson Paulino, que salvou com os pés em uma finalização de David Braga. O Dragão chega ao 6º jogo sem vitória e se mantém na 10ª posição. O Ituano continua em 13º. Índio Velho,
falando de Atlético Goianiense. E ao contrário do Vila, que faz aí um campeonato de aplausos, está todo mundo elogiando. Campeonato de excelência, de excelência. né, Flávio? Como você vê essa participação atleticana, Índio? Olha, o Atlético, ele tem uma constante, entendeu? Caiu de rendimento esses 6 últimos jogos, não tem tido bons resultados. Ontem, antes de ontem, né, domingo, eu vi a entrevista do Adson e eu percebi que o Adson não está contente com o time, porém não deu o braço a torcer, entendeu? Mas o Valentim é um treinador de Série A, ele está testando 3-5-2 dentro de uma equipe do Atlético, que é uma equipe que joga ofensivamente, tanto dentro ou fora de casa, não tem obtido resultados, entendeu? E a torcida já não está gostando desses resultados por parte do treinador. Agora é lógico que nas coletivas o Adson é quem que dá as notas, então a gente tem que esperar. Eu acho que o torcedor cobra porque o caixa do Atlético hoje não tem problema com questão financeiro. Então eu acho que está faltando o Atlético, a diretoria do Atlético se posicionar. É lógico que não tem como você contratar ninguém agora. A janela abre, se eu não me engano, dia 2. E aí a gente vai ter surpresas positivas ou negativas. Eu não sei. O Atlético, antes de começar o campeonato, coloquei que ele era uma equipe para subir. Porém, foi campeão estadual. Até agora não se mostrou o porquê está querendo subir para a Série A dentro da Série B com futebol abaixo do nível entre Goiás, que está na Série A, e principalmente do Vila, que está na Série B. Olha, o Índio citou ali, e o Adson e o Valentim, e é os dois que nós vamos ouvir agora. Os dois falaram logo após esse empate. Então vamos ouvir o técnico Alberto Valentim e o presidente, o Adson Batista. Eu já havia dito que eu poderia sim jogar com uma linha de 3, eu joguei assim no Atlético Paranaense, poderíamos usar um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, mudando um pouco o posicionamento desse camisa 10, que é o Shailon, por exemplo, e o David Braga, que já jogou nessa posição. Então, algumas variações eu sempre trabalhei. Esse jogo eu achei pontual fazê-la, que nós precisávamos dar uma consistência defensiva para o time, com uma possibilidade, uma alternativa de mudanças, sem trocar jogadores, no caso, o Renato fazendo esse terceiro zagueiro, mas também ali com a possibilidade de voltarmos à linha de 4 durante o jogo. Com relação ao resultado, sinceramente, nós queríamos a vitória e buscamos a vitória. Foi um gol de um erro nosso ali, que depois eu vou ver com calma, não cheguei a ver ainda, mas que quem deveria sair com a vitória hoje aqui, acredito eu, pelo que jogou, foi o Atlético. Nós tivemos chances claras ali de fazer o gol, com o Daniel principalmente, e é lógico que se tivesse vindo a vitória eu estaria mais satisfeito, mas eu gostei do empenho, gostei da aplicação. O time tomou gol, eu procurei passar ali para passar mais tranquilidade para eles, para que nós não nos desorganizássemos. Eu acho que teve tudo somado, acho que foi positivo. E depois que toma o gol, aí é um show de horrores, né? Porque o emocional do clube, do grupo, está muito abatido, muito ruim, né? Os caras só jogando bola para trás, só caçando o goleiro, tá faltando aquela coragem de jogar para frente. Quando a gente conseguiu o empate, a gente quase até conseguiu ganhar o jogo, porque aí começa a recuperar a confiança. Então, o maior desafio nesse momento é voltar a conseguir recuperar o emocional, aproveitar essa data FIFA para treinar, para poder evoluir. O atleta pode jogar muito mais que tem jogado, né? E nós temos 2 ou 3 jogadores assim muito abaixo, que vinha jogando no começo do campeonato bem, né? Mas muito abaixo mesmo, assim, às vezes até fugindo da característica, né? Errando passe de 2 metros, às vezes, por exemplo, né? O próprio Coutinho, que era um jogador que vinha fazendo gol muito bem, né? Alguns jogadores nossos que vinham decidindo, não tá conseguindo jogar bem, né?
Ô Índio, é claro que nós estamos aqui para debater futebol, mas tem sempre ali aquela polêmica que fica quando o assunto é resultados ruins do time atleticano, relação entre presidente e técnico. A relação Alberto Valentim e Adson Batista, nesse momento, é um casamento, é uma lua de mel, é um divórcio ou um pré-divórcio, amigo? Olha, ô Flávio, você lembrou bem, é um bate-bola, né? A gente está aqui para falar das equipes, né? Principalmente agora do Atlético. O problema hoje do Adson Batista, presidente, não é com o treinador. O problema hoje é com a torcida, porque o treinador, que é uma aposta do Adson Batista, não tem tido bons resultados. Você vê, são 6 jogos onde a torcida está cobrando, entendeu? E o presidente vem a público sempre com a mesma, né, as mesmas palavras, os mesmos tons e não desmerecendo o treinador, que é uma característica que a gente vê que o Adson Batista não tem tido esse posicionamento com os treinadores anteriores. Agora, você lembrou bem, se é um casamento, o que pode estar acontecendo entre o Adson Batista e o próprio Valentim? O que acontece? Nesses dois, a torcida está no meio e a torcida não está gostando. Né? Então acho que a gente tem que rever. O futebol, ele é jogado uns 90 minutos dentro de campo, e dentro de campo o Atlético já se mostrou que não tem tido bons resultados. Se não tem tido bons resultados, a torcida cobra, ele vem a público, e eu acredito que quem vai pagar o preço, se não obtiver bons resultados daqui para frente, eu acredito que é o próprio treinador. Olha, a nossa equipe separou aí e destacou alguns confrontos do Brasileiro da Série B. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. O Novo Horizontino venceu o Sampaio Correia por 1-0 neste sábado, no Jorge Ismael de Biase, pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. Com um gol de Ailon aos 6 minutos da primeira etapa, o Tigre chegou à 6ª vitória seguida, assumindo a liderança da Série B. O Criciúma não tomou conhecimento do até então líder da Série B e venceu Vitória em pleno Barradão. O Tigre fez bom início de jogo, dominou o adversário e contou com um gol de Fabinho. O rubro-negro até fez pressão pelo empate na reta final do confronto, mas não conseguiu evitar o pior e frustrou os quase 30 mil torcedores presentes. Tá aí, agora vamos colocar na tela a tabela do Brasileiro da Série B. Tá aí, para você o Novo Horizontino é o líder, 26 pontos, Vitória é o segundo com 25, Vila Nova terceiro com 24 e o quarto é o Criciúma com 23 pontos. Na zona do rebaixamento, a Chapecoense abre 17º, Tombense 18º, Avaí 19º e o ABC é o lanterna da competição. O Atlético Goianiense é 10º colocado, 17 pontos. Daí a tabela do Brasileiro da Série B. Ô Índio, nós temos o quadro aqui, Solta a Voz Torcedor. Então, você vai responder. Vamos colocar aí a pergunta do torcedor. Tem que mudar tudo. Meio de campo, lateral, zaga, botar tudo aí direito. Sebastião Dias, morador do setor Luiz dos Ventos, torcedor do Vila Nova. Falando pro programa Bola na Rede, o Vila Nova vai pra Série A ou não? Bem, viu aí, ô Índio? Tá aí o Sebastião Dias soltando a voz. Ele perguntou, o Vila sobe ou não sobe? Responde, homem. Olha, pra mim, o Vila sobe, né? Independente de qualquer coisa, de resultado, eu acho que o Vila tá pronto, entendeu? A diretoria se posicionou, ele saiu precocemente do campeonato estadual, foi desclassificado da Copa do Brasil, né? Então eu acho que o que o Vila tem a oferecer para o torcedor nada mais é do que coroar o ano com a Série A. Eu acho que para mim seria uma grande honra. Eu não tenho nem palavras para falar da equipe do Vila Nova e acredito sim. Olha isso, então faça como o senhor Sebastião Dias. Tem aqui o telefone, o WhatsApp oficial do Bola na Rede, 981037890. Grave uma mensagem, grave uma pergunta e mande para nós com o celular deitado na chamada horizontal. Grave a sua pergunta, porque os especialistas, os comentaristas do Bola na Rede respondem para você. Solta a voz, torcedor. Vamos para um breve intervalo. Na volta, é claro, tem mais futebol.
Quat tá ligada. O lugar onde você vive está aí, dentro de você. Pode ser um cheiro, um gostinho, uma memória. Cada pessoa tem o seu. E Quat tá super afim de conhecer todos. Vamos lá. Qual é o gostinho de viver no seu lugar? Conta aí das esquinas, dos sons, das festas. Onde tem a melhor vista do pôr do sol? Qual é a comida mais gostosa? É isso. Nosso país, na verdade, está cheio de países. Sem fronteiras, mas com muita personalidade. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Guimas Restaurante, há 12 anos, faz da hora do almoço o melhor momento do seu dia. Com um cardápio variado, churrasco na brasa e às sextas-feiras e sábados, temos feijoada do Guimas. Fazemos entregas e convênios com empresas. Guimas Restaurante, a opção para quem busca qualidade em alimentação. O professor José Lopes, um dos maiores conhecedores de ervas do Brasil, é o proprietário da Erva Fé Ervanaria, com mais de 5.000 produtos naturais à sua disposição. Aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. A Erva Fé conta com a presença do proprietário José Lopes toda quinta-feira, das 7 às 16 horas. Erva Fé, Avenida 83, número 521, Setor Sul, telefone 3218-5829 e o WhatsApp 99232-7571. Restaurante Árabe, esse é o campeão no sabor, uma comida que te surpreende. Então, se você quer marcar um gol de placa com a sua família, com os seus amigos, vá ao Restaurante Árabe. Lá você terá, claro, uma comida de outro mundo. Restaurante Árabe para você. Estamos de volta agora para passar para você um resumo do Brasileiro da Série C, com a nossa Aparecidense em campo. A Aparecidense enfrentou o Remo, recebeu o Remo e sofreu uma derrota. Aparecidense 0, Remo 2. Bem, Ernesto, vamos passar para o nosso telespectador aí um resumo dos goianos no Brasileiro da Série D. Então tá aí na sua tela o confronto entre o Anápolis e o Interporto. O Anápolis é primeiro colocado, 15 pontos ganhos, 7 jogos disputados, 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 14 gols marcados, apenas 4 gols sofridos. Esse é a participação do Anápolis no Brasileiro da Série D. Também tivemos o Iporá em campo, e aí um empate. O Iporá foi enfrentar o Brasiliense no placar 3-3. O Iporá é quinto colocado, 10 pontos ganhos, 7 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 15 gols marcados, 11 gols sofridos. A participação do Iporá no Brasileiro da Série D. Também tivemos o Craque de Catalão. O Craque recebeu o Operário de Mato Grosso, o Operário de Ponta Grossa. E o negócio ficou grosso e difícil, foi para o Operário. No placar, Craque de Catalão 4, Operário 0. O Craque é segundo colocado, 11 pontos ganhos, 7 jogos disputados, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 gols sofridos. A participação dos goianos no Brasileiro da Série D. Bem, chegando ao final do programa Bola na Rede, a equipe toda pronta aqui para desejar a você uma excelente tarde. Índio Velho, uma boa tarde para você, foi um prazer dividir o Bola na Rede. Boa tarde a todos que estiveram com a gente, né, Flávio? E a gente falando de futebol, a nossa matéria principal é o futebol e a gente não poderia deixar um grande abraço a cada um de vocês que acompanha a gente. Bola na Rede, siga a gente no Instagram, no Facebook e nas redes sociais. Agora vamos ao boa tarde dele, Ernesto Dias. Grande Ernesto, uma boa tarde para você, grande amigo. Flávio Silva, Índio Velho, é muito bom estar na bancada com vocês. E é você, aí telespectador, quem faz o nosso programa. O maior espetáculo da Terra ainda continua sendo o futebol aqui no Bola na Rede. É isso, esse foi o Bola na Rede, um programa feito
para você, porque afinal de contas, você é o craque da nossa equipe. Queremos desejar que você tenha uma excelente tarde. E olhe, acompanhe o Bola na Rede. As nossas redes sociais estão passando aqui. Interaja, mande a sua mensagem, a sua opinião. Venha para o quadro Soltando a Voz do Torcedor, bronca do povo com o nosso querido Tião Peixoto. Eu e toda a equipe do Bola na Rede desejamos que você tenha muita saúde, muito sucesso e, é claro, nos acompanhe sempre. Um grande abraço e até mais.